Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio do HN Talks e um episódio mais do que especial, porque vamos falar hoje sobre família, medicina, legado e ser pai. E eu estou aqui com duas pessoas mais do que especiais, porque o meu pai, Dr. Sérgio Miller, todo mundo conhece, chamamos do o velhinho para cá, o velhinho para lá, e o Dr. Cido Miller, o meu irmão, e vamos ter um bate-papo bem informal, bem descontraído, da melhor maneira possível. E vamos começar com o velhinho, porque, pai, todo mundo te conhece, todo mundo sabe um pouquinho da tua história, mas eu quero saber um pouquinho como tudo começou, como foi, medicina foi sempre o que tu escolheu, era tudo aquilo que tu queria, como isso veio no teu sangue, como isso chegou aqui? Bom, vamos retroceder. Tá. Meu pai gostava de fazer, apesar da formação dele ter ido para direito, ele fazia injeção nas pessoas. Antigamente eram caixinhas de ácido inoxidável com seringas de vidro, agulhas que se aproveitavam. Se fervia aquilo ali dentro, preparava o remedinho, injeção. E eu estava sempre de olho naquela agulha, onde é que ele espetava. Cada um que tinha que fazer a injeção. Quando sobrava uma, eu ia lá e levava. Aí onde é que eu ia fazer a injeção? Em sapo. Adorava pegar sapo, fazer injeção. Em bicho assim, pequeno, não perdoava. Só para fazer teste. Matava os bichos de explodir, de tanto que eu injetava. Mas isso dá quantos anos, pai? Isso eu tinha 7 anos. Tá, mas aí logo depois o pai foi... Aí fui brincando com essa bicharada, gostava de mexer neles, cortava algumas bugigangas e tudo. Até que a minha irmã, mais velha que eu, começou a namorar um estudante de medicina. O Hernani Santiago, o tio Nani, que foi para a radioterapia, lá na nossa Casa de Saúde São Sebastião, começou a estudar. E onde é que era a faculdade? Ali na Ferreira Lima, pertinho da nossa casa. Aí, quando eu vi ele, né, namorando, eu estou fazendo medicina e tal. Eu digo, mas eu sei do anatômico ali, que tem os cadáveres dentro das bacias de formol. Como é que a gente faz para ir visitar? Aí ele assim, de noite, nós sempre ficamos estudando tarde. Tu pediu para visitar? Para visitar, para ir lá com ele, ver quando ele estava estudando. Aí, quando eu fui para lá, que eu comecei a ver a folia deles, tirando aqueles cadáveres de dentro dos tanques de água, botando numa maca, levando até a mesa onde eles ficavam dissecando, eu ficava olhando aquilo do lado e adorando. Aí comecei a gostar, tu vê. Eu ainda nem tinha pensado nisso, estava chegando lá para o final do científico, comecei a ver eles fazendo aquilo. Ali tu começou a gostar, mas o começo do vestibular não foi na medicina. Não, mas não foi. Mas eu fui primeiro. A primeira turma que fez cursinho aqui, o cursinho funcionava no Colégio Catarinense. E quem eram os professores? Um deles era o Hernani, meu cunhado. O outro era o Walter Rótulo, Gabriel, Xanico, tudo médico. Manicaca, tudo médico. Eles estudavam, todos juntos na mesma sala. E fizeram um cursinho. Aí eu fui fazer o cursinho. Vou fazer vestibular de medicina. Mas aí tu logo, quando passou, tu não começou no vestibular? Não, mas eu não passei. Eu não passei no primeiro vestibular. Eu levei pau. Aí eu digo, puta diabo. Aí, ano seguinte, fui estudar de novo. Falei com o pai, meu pai disse, não, tá bom. Vai, manda a brasa. E naquele segundo ano eu fiz medicina e fiz odonto, que eu digo, se não der certo, eu vou para a área da odonto. Aí levei pau em medicina de novo, em química, que eu lembro bem, e na odonto eu passei em segundo lugar no vestibular. Eita. Aí eu parei para pensar, eu digo, mas eu não posso ser tão ruim assim. Eu tenho alguma chance. Não posso. E estudei um ano de odonto. Adorei. Mas só que quando tinha as aulas de cirurgia que eu ia bisbilhotar, era aqui na subida aqui do que ia para a Igreja Santo Antônio ali. Ali era a faculdade. E ainda não tinha a universidade. Aí quando eu fui a ver as cirurgias, eu olhei, cara, de boca aberta lá.
Quando via lá de dentro, aquele esforço, todo mundo olhando, e eu ligado, e não via sangue, aquilo me deixava triste. Quando saiu o dente, eles tiravam um siso, um outro dente meia boca, eu achava aquilo legal. Mas faltava graça. Pouco sangue. Não tinha estrago suficiente. Não via aquilo que eu queria ver. Aí no ano seguinte, eu fiz vestibular de novo, depois de ter feito um ano de odonto, e aí eu passei legal. Então... Aí pegamos a primeira turma da reforma universitária, 1970. 1970, então, quando está entrando na faculdade. Aí é que eu vou para a nossa Universidade Federal, aqui na Trindade. Aí a nossa escola... Mas já tinha passado para a Trindade. Já tinha coisa lá. Aí quando nós inauguramos o campus lá da parte da medicina. Foi muito legal. E aí nessa história da própria medicina, que aí quando tu entra na faculdade, tu já gostava de sangue. Aí já tinha todo esse negócio. Mas eu comecei a gostar de cirurgia. Como é que... Aí foi logo de imediato a ideia da cirurgia? Não, aí foi até bacana. Porque passou o primeiro, o segundo ano, matérias básicas. No terceiro ano a gente começa a frequentar algum hospital e eu tive o prazer, né? Um grande amigo meu, o doutor Homero, era amigo do doutor Celso Lopes. As esposas eram irmãs. E o Homero era casado com a Ivana, eu namorava a Ivana na época, eu já era casado, que ela era irmã do Sérgio Porto. Tá aí, Ivana era irmã do Sérgio Porto. Aí comecei a ter pelo Homero, eu cheguei no Celso. No Celso Lopes. E como eles gostavam de pescar, e eu era, na época da caça submarina, eles, fomos fazer pescaria. Eu ia com ele tinha uma lanchinha. Tu pegava os peixes e tu começou a encantar. Ele ficou, cada vez criamos um elo de ligação enorme. E eu comecei a frequentar lá o São Sebastião com ele, naquela época, porque ele operava em vários hospitais. Começava de manhã cedo no Caridade, que é onde ainda funcionava o básico da faculdade. Né? O centro cirúrgico, essas coisas, funcionavam lá. Aí eu comecei lá e dali comecei a conhecer os outros hospitais, Maternidade Carlos Correia, o Hospital Sagrada Família, lá no Estreito. Sim. Era outra ligação que a gente começou e ali tu já começou bem de perto já com o Celso. Aí eu comecei a ver cirurgia. Exatamente. E foi com ele que eu aprendi. Eu ia para os finais de semana, ele dava plantão na emergência do Hospital de Caridade, e era um plantão de 48 horas. Eu passava aquelas 48 horas lá, aproveitando tudo que podia. E aprendi graças a essa vida hospitalar. E o gosto pela cirurgia foi crescendo assim, cada vez mais. Tá, pai, então assim veio a história da cirurgia geral, pupilo, do Celso Lopes, que foi toda a tua história como médico, que é fantástica. Mas agora uma pergunta, tu escolhendo tudo que tu escolheu da profissão, tu em algum momento imaginava ter 2 filhos médicos? Não. Nem tinha pensado. Nunca passava... Até porque na família não tinha ninguém ligado à área. Quem na verdade chegou foi o Hernani. Que a gente vendo como isso pode acontecer e como influencia. Eu me lembro que eu cheguei aí com o Hernani estava já mais tarde, já trabalhando, depois que ele terminou a residência no Celso Ramos. Eu ia às vezes com ele lá na Colônia Santana, atender os pacientes da Colônia Santana, que ele fez cirurgia no Celso e ia atender lá. E aí eu ia lá com ele, acompanhar ele. Mas aí a gente foi crescendo, né? Aí veio os filhos, veio o primeiro apartamento, a primeira mudança quando eu tentei pular e me suicidar do apartamento pequenininho, até que fui para casa. Lá naquela rua, na Ercílio Luz, onde eles diziam que era o paredão da Ceisa, que era a construtora da época. E aí teve aquilo tudo, e aí a gente vai crescendo, mas nunca imaginasse, quando a gente vai crescendo, a história de tudo para cirurgia. Tudo ir para medicina primeiro, tudo, né? Medicina. E depois acabando na cirurgia. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho como é que era, qual era a diferença de nós dois quando pequeno. Eu e o Ciro, o que tinha de diferente em cada um? O que era a personalidade de cada um? Como é que era? Quem era o mais calmo? Quem era o mais agitado? O mais agitado eras tu.
O Cida é mais calmo. Mais calmo. O Cida era mais calmo. E tu fazia sacanagem, ele estava andando, tu puxava as pernas dele, tu fazia safadeza. Era só para preparar para o dia. Sim, lógico, para me preparar para o tombo. E aí vem a gente crescendo junto e crescendo junto com... E nessa época aí a gente já estava aí morando lá na nossa casa lá do lado da casa do vô Raul. Sim. Então aquilo era uma maravilha, porque a gente tinha um quintal e emendava no outro. Mas ali na casa, eu nasci ali, né? É? O Henrique nasceu já na anterior. O Henrique nasceu lá no edifício, era ali na Ercílio Luz. Aí quando ele subiu na cadeira, ele tinha 1 ano e meio, um pouquinho mais. Ele subiu na cadeira e botou a mão na janela e olhou lá de cima, que escutou voz de criança lá embaixo, queria ver o que era. E botou a mão na janela para olhar para baixo. A mãe estava na cozinha. Aí a mãe viu aquela cena, ela veio se arrastando no chão, ela me contando depois. Eu fui me arrastando, para ele não se assustar e não querer pular lá para baixo. Ela meteu a mão na perna dele, agarrou e não parou mais de chorar. Quando eu cheguei em casa, eu já estava fazendo a minha residência no Celso. Quando eu cheguei em casa, ela estava chorando. Meu Deus, eu não aguento mais aqui, não posso ficar. Esse pequeno vai cair dessa janela. Mas eu era calminho, né? Assim. Aí, ela ligou pro vô Raul, qualquer folga, ia lá, pegava ele, levava para casa para ele ficar lá no quintal. Senão, não tinha jeito. E daí nós demos a sorte de conseguir comprar aquela casa do lado da nossa lá. A avó Elis conseguiu negociar por cima do muro, pela janela, com o dono da casa, que deu tudo certo. Ele vendeu a casa para uma pessoa. Quando a avó, conversando com ele contou a história, ela, na mesma hora, disse para ele, essa casa o meu genro quer. Então, agora estamos resolvidos já. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui lá para comer, final do dia. Aí ela comprou essa casa do vizinho. Eu digo, é mesmo? Que coisa boa. Como é que foi? Tá. Aí ele disse, olha, tens que arranjar 50 pau para dar de entrada. E depois tens que arranjar um financiamento. Eu digo, não tem problema, eu dou um jeito. Naquela época eu dizia assim mesmo, pega o fim de semana, qualquer hora eu vou dar plantão até em Nova Treta, eu dizia que era. Onde precisava eu ia. Tinha que ganhar dinheiro para poder manter a família. E assim tu ia te virando. Meu Deus, fui a Massaranduba, fui a Laje, dei plantão em um bocado de lugar. Aprendi um bocado, porque a gente aprende. Sim. Passa por situações. Plantão faz parte do ensinamento. Pô, lá em Massaranduba, eu não sei se eu contei essa para vocês. Eu passei por uma das situações mais difíceis no fim de semana. O médico da cidade saiu, foi para Camboriú. E eu fui para ficar no lugar dele. E essa época eu ainda não estava nem todo formado. E o cara foi, e eu, lá com as freirinhas, no hotel, no hospital, na emergência, para tudo que tivesse. De repente, eu durmo de sexta para sábado. Quando chega sábado de manhã, a gurizada deve ter ido para a folia, correria na cidade, uma cidadezinha pequenininha. Chega gente lá correndo, lá, o que houve? Os caras tombaram um carro numa ponte, com 3 gurizadas dentro, assim, 3 guri grandes, caíram dentro do rio, morreram os 3. E como é que vou resolver isso aí? Um cara que ninguém conhece na cidade. Tem que chamar o médico de Camboriú, fazer o rolo todo. Tudo que tem direito. Bah, o cara teve que vir para poder resolver aquilo tudo. Nunca me esqueci. Essa foi uma das situações mais difíceis que a gente passa. E isso eu não me esqueço. Foi um aprendizado. Ô pai, e aí vindo um pouquinho daquilo que é sempre foi o teu hobby, aquilo que tu sempre gostava, que era pescaria, caça submarina e tudo que tem direito. Conta um pouquinho das histórias, como é que era essas pescarias quando a gente estava lá na casa de praia, quando eu e o Cido íamos sair para pegar peixe, como é que a gente voltava, como é que era a brincadeira de voltar quando a gente ia lá pro arrastão, nos ingleses essa é uma das histórias mais bacanas.
todo dia de manhã lá na casa de praia dos ingleses. Naquela época tinha muito arrastão de praia. Muito. Todo dia tinha rede na praia arrastando. Uns 2, 3 assim arrastando. Aí vocês dois saíram de casa para ir andar pela praia. Os dois iam de camiseta, short, tudo bonitinho. Camisetinha, short, tudo certinho. Tudo bonitinho. Aí o Ciro saía todo arrumadinho e arrumadinho voltava. O Henrique chegava lá na porta, lá na frente, lá no portão, já vinha gritando, pai, pai, pai. Eu digo, olhava para ele, a barriga dele estava 3 vezes maior, o que era aquilo? Ele pegava a camisa, botava para dentro do short, amarrava bem com um barbantezinho, para a camisa não sair, e ele ia enfiando os peixes tudo por cima. Enchia a barriga de peixe e vinha com aqueles peixes dentro da barriga. Chegava debaixo do chuveiro, ali bem na subidinha da rampinha ali, ele abria a camisa assim, ele entrava gritando na peixarada, soltava aquilo tudo no chão, derramava aquilo tudo e eu começava a sessão limpa peixe. Puta, era piava pequena, sardinhazinha, cocoroca. O Ciro vinha com o cabelo como estava. O Ciro vinha arrumadinho como estava. Não botava na camiseta do Henrique. Não se sujava, tu pegava algum, não tu botava nada. Tu botava na camiseta dele. Isso é verdade. Então, eu me lembro que a mãe dizia para mim, olha só, o jeito de um e o jeito de outro. Como é que pode? A mãe ria. E assim nós fomos toda a vida, sempre foi assim. Depois, já mais tarde, quando a gente ia pescar, já eu e tu, de anchovinha, de caniço, que era uma das coisas que a gente gostava muito, pegava aquelas anchovinhas de coço. Não, ou quando chegava com os peixes maiores de mergulho, aí nós íamos chegamos tudo legal, de repente quando via, tava o Ciro segurando o peixe e batendo foto. Aí segurava um para bater foto. Porra, ele nem tinha saído de barco, ele tava lá, segurando o peixe. Ele roubava o espaço para não perder a foto. Isso é verdade. A foto ele e nós temos foto lá ainda. Muita lá, pendurada lá. Uma anchova grande. Pô, tem uma enorme. Que eu peguei, que ele segurou, bateu foto, tá lá. Exatamente. Tá na moldura lá. Exatamente. Aquilo era engraçado. Era bom de ver. Pô, mas pegamos peixe-bola. Pô, bastante. Meu Deus do céu. E assim, depois tu fosse para o caminho do mergulho, gostasse, isso aí que é uma coisa que é legal, né? Porque Claro, não mergulhei, não fui no mesmo no ímpeto como tu mergulhava na época, até porque tivesse a oportunidade de mergulhar na Alvoredo, época que podia fazer caça submarina lá, outras coisas, mas deu uma brincadinha boa. Mas teve uma coisa que a gente tem que lembrar. Como eu sempre era o piloteiro e eu conhecia aquele fundo todo, eu conseguia te botar bem perto da boca. Caranha, eu duvido que alguém tenha pescado tanta caranha como tu pegasse. Até no mata-fome tu pegasse quantas? Mas eu que sabia os buracos. Eu sei disso, eu conheço. Botava no lugar certo. E vinha aquelas caranhas bonitas que era até ia um peixe maravilhoso. Peixe muito bom. Dá saudade de mergulhar. Mas agora eu vou pro Ciro. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Ciro. Vamos ver qual é o peixe que ele pesca. Não vai pescar peixe, mas eu acho que assim... Que é uma coisa que eu também responderia, mas assim, Ciro... Como é que foi para ti crescer vendo o pai como médico, né? Então a gente vê e como que isso despertou para ti a ideia da medicina? Porque a medicina também veio logo no começo. Como é que tu conta um pouco de quando tu viu que medicina era aquilo que tu queria? Então, a gente cresceu nisso, né? Nesse mundo. Cresceu nesse mundo. O pai direto ali no São Sebastião, a gente indo desde pequeno junto, né? Passava visita. Né? Ia lá, ficava no posto de enfermagem enquanto a gente entrava com a gente ficava desenhando dentro, às vezes desenhando no posto. No posto, ele passava os pacientes, né? A gente dava uma olhadinha e tal. Te confesso que no início talvez não pensava mesmo em medicina, mas a gente só vivia nesse lado, né? Só se falava nisso. Daí depois a mãe foi para também trabalhar com o pai, então era o assunto da casa. E toda a turma que circulava em torno dos filhos de médicos, filhos de amigos que foram para a medicina, que iam lá para frequentar. Não tem alguma chancezinha de não. É o caso do Carlos Vinícius. Daí a gente fazia natação. Daí os amigos da natação que queriam medicina pediam, posso acompanhar e tal. O Vinícius foi um deles. Era bem típico. A gente
cresceu nisso. Eu te confesso que eu não me via fazendo nenhuma outra coisa. Porque também era um pouquinho também da mesma coisa como eu chegava. Tu via sem exemplo, querer mexe. Tinha aquela figura do pai, e aí tu acabava naturalmente pensando na medicina. Já gostava dessa coisa do sangue, de tudo que tem. Acostuma. Daí aprendi a limpar peixe desde pequeno. Aprendi a limpar peixe. Daí dissecava e daí vai. Aí vai vindo do mesmo embalo. A gente vai tomando gosto, não adianta. Mas aí vamos um pouquinho mais além. Tá, aí nós fomos para medicina, escolhemos medicina. Eu acho que o pai já contou um pouquinho que nunca imaginava, na realidade, essa ideia de a gente escolher medicina. Mas a cirurgia geral como especialidade. Porque aí nós sabemos que nós estamos aqui na medicina, a medicina é muito ampla, né? E aí a gente vem com a ideia do que fazer dentro da medicina, mas a gente tinha um espelho em casa. Sim. Como é que foi para ti a ideia da cirurgia geral? Que depois eu vou dar um gancho de como foi para mim as mudanças também, do que eu escolhi ou por que eu acabei indo para cirurgia plástica. Mas para ti, como é que foi isso? Eu lembro que quando eu comecei a medicina, eu dizia que eu não ia fazer cirurgia de jeito nenhum. Que engraçado. Eu tinha isso na cabeça. Não vou fazer cirurgia. Não quero ficar dando plantão que nem o pai fazia. Eu lembro dos plantões do HF e tal, não sei o quê. Não quero. Eu vou para outra coisa. Vou fazer medicina, mas vou fazer outra coisa. Até porque aquela história do HF de plantão do pai foi quando ele teve um acidente grave, voltando tarde do plantão, que aí... Então daí tinha aquilo na cabeça, né? Só que vai passando, tu vai vendo que é uma legal... na medicina, é a cirurgia e o resto parece que faltava alguma outra coisa, né? Pô, ficar só na clínica não vai ser o suficiente, né? Queria ter um procedimento. Vai faltar alguma coisa. Daí assim, não, vou para cirurgia geral e depois vou pensar o que eu vou fazer, né? E daí nisso tu já estava na plástica. Daí no início eu cheguei até a cogitar de fazer plástica também e tal, não sei o quê, mas... Porra, eu gostava também da cirurgia geral e de acompanhar o pai nas coisas e assim, acho que precisa de alguém para fazer esse lado dele. E daí eu acabar estando junto. Isso é que é legal. Até porque, por exemplo, na cirurgia plástica, na realidade a cirurgia plástica, e o pai sabe muito bem, nunca passou pela minha cabeça tão cedo. A cirurgia plástica veio aos 45 do segundo tempo. Porque fizesse cirurgia geral no Celso Ramos, também estava ali no Celso Ramos, que foi o mesmo lugar que eu fiz. Lugar que o pai fez cirurgia geral. Então, assim, todo mundo fez cirurgia geral no mesmo lugar. Então, nós estamos falando do Hospital Governador Celso Ramos, onde fez a formação. E lá no Celso Ramos, os professores, os nossos staff eram amigos do pai. Isso aí, isso que é uma legal. Então, assim, aí tu pegava lá, nosso saudoso Dr. Jairo, nosso saudoso Dr. Aldemar, Ricardo Russi, nosso saudoso Ricardo Russi, então, Amanda Campo. Então, nós estamos falando de vários colegas, infelizmente, que já partiram, amigos do pai, que nos ensinaram. E ali, na cirurgia geral, gente que já se foi, né? Infelizmente já partiram. Deus. E aí, ali na cirurgia geral, eu era um tarado na cirurgia geral. Então, assim, era de querer, Jairo, arruma um estômago aí pra operar. Sabe assim, eu preciso de um estômago pra operar. E aí tu tentava arrumar no ambulatório um estômago. Não, porque eu não operei um colo. Então, eu gostava daquilo tudo. E aí, agora mudou um pouquinho, nós estamos falando em 3 anos de cirurgia geral, né? Mas antes eram 2 anos de cirurgia geral, então eu estou entrando no segundo ano. Naquele segundo ano, eu me lembro ainda muito bem quando eu fui decidir, eu estava em dúvida de cirurgia oncológica, que é do que o pai fazia na manhã dele, e aí veio a ideia de reconstrução. E aí veio exatamente aquela coisa eu vi umas cirurgias de reconstrução ali no Celso, assim, por que não pensar alguma coisa diferente de reconstrução, né? E aí eu me lembro que eu falo com o pai, pai, estou pensando em fazer, sabe, talvez aí cirurgia plástica. Ele deu um pulo para trás. Não, vem com sacanagem. Essa coisa de... Não, só se for para fazer alguma coisa de reconstrução. Não, pai, tu não deixou eu terminar de falar. Não, porque se for assim eu nem quero. Aí assim, não, pai, só estou compartilhando contigo que eu estava pensando em fazer no INCA. Aí assim, não, aí tudo bem. Aí Lari Flauzino na época. Aí tu vais fazer reconstrução, aí tu vai aprender o que é cirurgia mesmo. Aí eu assim, E aí veio a história, eu me lembro que
Na época, eu fiz as inscrições para residência para as duas. Então, por exemplo, eu fiz a inscrição para o Hospital Erasto Gartner, que é cirurgia oncológica em Curitiba. Eu fiz inscrição para fazer para o de residência ali. Aí, em São Paulo, eu fiz geral de cirurgia plástica. No Rio, eu fiz para cirurgia oncológica e fiz separado para o INCA em cirurgia plástica. E aí, a primeira prova minha foi do INCA, cara. E aí, na primeira prova do INCA, eu acabei passando. E aí eu abandonei todas as histórias, aí foi exatamente essa de ir para o Rio e acabar indo lá no Instituto Nacional do Câncer como formação, como tudo isso, né? Do INCA, então, tu pega que assim, na época era o diretor, Dr. Ari Frauzino, até lembrei o nome dele, era um cirurgião geral. E eu cheguei a passar lá por ele um período, quando eu cheguei lá no Rio, numa época de greve de residente. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque nós passamos um mês de julho num apartamento ali na beira da praia, no Leblon, e eu ia todo dia para o hospital. Vocês eram pequenininhos. Tu fez estágio lá? E aí, o Hernani é que me apresentou o doutor Ari Frauzino. E aí eu conheci ele, e naquele mês ele assim para mim, assim, o doutor, os residentes estão tudo em greve, está tudo à sua disposição, o espaço. Bah, foi a melhor coisa do mundo. Lembra quando a gente ficou no apartamento do Dr. Colombo? Cedeu. O Dr. Colombo cedeu o apartamento dele ali na frente do Hospital de Ipanema, e nós ficamos lá, com a mãe, era muito amiga da Maria José, ficamos lá, foi bom para vocês, eu ia para o hospital todo dia, sem preocupação. E ainda de tarde ele me levava para a clínica privada dele ainda para mim acompanhar. Puta, foi uma época de um aprendizado que, meu Deus, que coisa boa. Ô pai, essa história que tu viu, assim, a gente está falando exatamente da profissão, medicina, os filhos, um cirurgião plástico, outro cirurgião geral, então assim, e como é que é para ti hoje enxergar os dois profissionalmente, os dois fazendo cada um o seu papel na medicina, tu como médico olhando exatamente para os filhos. Como é que isso é para ti? Para mim é delicioso. O melhor que tem para mim é ver vocês ali trabalhando. Puta, que dá uma alegria de ver as encrencas chegando e eu ainda poder ajudar, né? Eu ainda poder passar ali e ver tu operando com a doutora Inara, aquilo dá gosto para mim, né? Ver uns tumores metendo a mão e botando para quebrar. É que nem ontem, coincidentemente, eu estava manuseando um prontuário de uma paciente que chegou na casa de saúde pela mão do Hernani. A pasta está velha, que está toda embolorada, mas eu estava começando a trabalhar lá na radioterapia. Aí o doente entra pela radioterapia e, de repente, tem que fazer uma primeira cirurgia nela. E, coincidentemente, ela era irmã da mulher do Hilário, lá nosso vizinho lá na praia, lá nos ingleses. E aí essa moça teve um tumor de ovário, nós operamos, ela está viva até hoje, faz quase 40 anos, isso aí, e está muito bem, até por sinal ela, segundo a mulher do Hilário, e ela me pedindo algumas informações. Quando eu fui pegar o prontuário, porque está tão desbotado, que eu consegui ler algumas coisas nele hoje, para poder descobrir a história. E aí aparece lá eu mexendo na barriga dela, tirando o tumor. O tumor tinha, está até a medida lá, tinha 15 centímetros do tumor de ovário, com mais meta em grande aumento. Ela fez aquilo. E nós temos lá em casa uns albinhos de foto, que tem tudo foto que gostava de bater fez químio, está vivinha até hoje. Isso aqui é bacana. Ela tem 10 anos a menos que eu, pela formação lá. É bacana de ver isso aí, aquela história. Então hoje eu estou assistindo, vendo vocês fazendo isso, e vocês vão ver essa gente lá, daqui a anos, passando por isso tudo. Puta, que bom de lembrar tudo aquilo que isso passa, isso deixa a gente contente. E aí, já que tu lembrou da radioterapia, vamos falar da clínica. Porque na realidade, assim, começou
atendendo lá no hospital, na Casa de Saúde de São Sebastião. Junto da radioterapia. Junto da radioterapia. A primeira salinha que eu tive. Primeira salinha, aquela rampinha de carpê. Bem na rampinha. Ali a gente tinha rampinha de carpê, enfileirava os pacientes tudo. Ordem de chegada espetacular, sempre aquela coisa. Vinha de Kombi da Garopaba, vinha tudo. de Kombi de governador Celso Ramos. Depois veio... Vinha gente tudo que é lugar. Bento Gonçalves, salinha de Bento Gonçalves. Ali na casa onde foi ali morava o pai do Dr. Léo Mauro Xavier. 12º andar, lá no cantinho. Lá tu já estavas. Lá eu já comecei a atender e ainda lembro muito bem quando às vezes a gente vê a gurizada mais nova falando de começar a atender. Ainda lembro quando eu chego ali e chego para atender, eu chegava, sentava, não tinha celular, né? Não tinha nada disso. Sentava na salinha do lado, ficava parado, esperando alguma oportunidade. Passava 4, 5 horas e nada. Vamos embora agora e vamos para casa. Aí veio dali, depois viemos para cá. E aqui na casa do... É que começou a crescer aqui lá. na casa do seu Trindade. Aqui. E aqui que subiu o nossa sala hoje, que aí o sonho que a gente vê exatamente da mãe quando a gente veio para cá. E o Cido aí já estava vindo... E começando exatamente a se formar. A mãe vinha, a Tata vinha junto, elas ficavam sentadas ali na frente, de fofoca, atendendo todo mundo. E as pessoas, depois, né? E as pessoas não esquecem. É incrível como eles se lembram. E aí vem tudo isso aqui, e hoje a gente está aqui, que acabou acontecendo nesse processo depois, tudo nesse... ainda muito maior, que é aquele sonho da mãe antigo de ter o andar todo que a gente conseguiu realizar e estamos com o andar todo aqui. Exatamente. Como que é olhar isso para trás, pai, e ver toda essa história? Meu Deus, já estou olhando até para frente, já estou imaginando aqui dentro Vitória, já estou imaginando Gabriel e ainda, coincidentemente, eu nunca tinha feito essa pergunta para ele, mas assistindo o jogo domingo eu perguntei para o Davi, daí o que tu vais inventar? Aí agora, que a gente não gosta de ir cutucar, aí ele olhou para mim, eu acho que eu vou para a área médica também. Eu digo, pai, eu pareço. Eu digo, ele me disse exatamente, não sei se tu já perguntasse isso, já. Mas eu fiquei assim, de puta coisa bacana, rapaz. Ele foi, resposta foi... Não vacilou. Eu ia falar até na sequência, porque a gente vê toda a história onde tu chega hoje, no espaço que a gente cria com o mesmo carinho e a mesma essência que sempre foi, com a mãe também respirando isso muito aqui. E aí tu já puxou exatamente a história dos netos, porque tu viu tudo crescer. Isso toca. E aí tu pega, ano passado, Gabriel... Medicina. Aí esse ano, Vitória Medicina. E aí tu olha eles no centro cirúrgico, como estava agora. Essas 2 semanas. Ali, olhando cirurgia. Então, assim, como é que tu vê toda essa história, né? Porque tu vê desde o começo. É bom demais. Agora, a história dos netos. É bom demais a gente ver eles ali interessados. Aquele dia que nós estávamos operando eu e tu, e o Gabriel entrou junto, aí a Vitória, olhando, puxa aquela escadinha aqui, fica aqui atrás do vô, bota a mão no ombro do vô e vem olhar aqui de cima para te ver. E ela ficou ali firme, olhando de cima, e não resmungou nada. Até nós brincamos, lembramos do Vinícius, do tombo do Vinícius. Isso tudo nós começamos a lembrar. Deve passar um filme grande olhando, na cabeça, porque tu vai lembrando, porque teve muitas pessoas que vieram. Teve outros tombos de outros modelos. Mas até a própria transformação que tu vê também na clínica, tu vê no próprio São Sebastião, que sempre foi o teu canto, passou a ser meu canto e o canto do Cido, né? Então, e o hospital, um hospital que também nos abraça como família, porque tem um carinho também muito grande. Tem um carinho muito grande pelo teu legado. Eu acho que desde o teu legado... tempo da Dona Ina, depois, quando veio as sobrinhas dela, né, que eles não tinham filhos, a Ana e a Dona Norma, e aí quando a Dona Norma, inclusive, que passou teve que assumir mesmo, ela com o Roberto, a gente vê assim o quanto eles têm uma ligação
afetivo assim com a gente, como ele sente prazer. Eu vejo a alegria do Dr. Roberto. Tu sempre foi um médico muito fiel ao hospital, aos princípios do hospital, foi teu canto. E muito volume, né? Muito volume, então... Eu estava vendo essa senhora que eu acabei de comentar com vocês, que há 40 anos atrás ali eu atendi. Ela é nativa de São Miguel do Oeste, isso eu também vi na escritura. Ela sendo atendida pelo INAMPS. Tanto foi tu influenciasse que eles ganhassem o nome de centro cirúrgico. Exatamente, o Ciro tá falando aqui. Tu vê que assim, uma das coisas que eu achei... Isso vem exatamente dali. Muito linda que a gente poderia imaginar foi exatamente ter esse reconhecimento do teu legado com toda a reforma que envolve a São Sebastião. E ano passado, eles exatamente presentear com uma homenagem para o pai, que hoje eu tenho certeza que o Ciro também deve ter um orgulho absurdo de chegar e botar o nome do centro cirúrgico do Dr. Sérgio Miller. Uma coisa que realmente é então, extremamente gratificante. E quando a gente vai falar até para paciente, eu vou operar no centro cirúrgico do meu pai. Assim, como é? Ele é dono? Não, é o nome dele. É o nome dele que fala. É o nome dele. Bonito, isso é para sempre, isso aqui é o legal, né? Isso aqui é bacana. Então... Assim como o nome da UTI da Dona Ina. Isso é bonito, né? A estátua do fundador do hospital está lá na frente. E quer ver que é mais interessante quando o mundo é pequeno, como as coisas têm ligação. Quem vai ver a história do hospital, que o Dr. Djalma, eles tinham uma origem suíça. Coincidentemente, a família Wild, também, que era uma família suíça, e eles tinham aqui na frente do nosso consultório uma loja de materiais de construção, aqui, onde é o prédio do Queiroz. E eles ajudaram o doutor Djalma, mas o vô da mãe, da avó Rejane, também, o vô Ernesto também ajudou eles todos na construção, porque não era fácil você fazer aquilo. E o doutor Djalma fez o hospital e botou aquilo a funcionar, está fazendo 80 anos. Isso é uma história bacana, quer dizer. Então, sem querer, as coisas se entrelaçam. E a gente vai levando e vai construindo e aquilo vai crescendo. Isso é bonito demais. Ô pai, para a gente depois de pular pro assunto que a gente até já conversou, porque as coisas vão tudo se misturando, acho que a história vai se misturando um pouquinho, falamos de clínica, falamos de profissão, mas ainda continuando na história da clínica, a gente, Clínica Miller, a gente cria aqui, amplia, criando, brincando com outro espaço, mas exatamente é o que a gente fala sempre, é Clínica Miller. O que o pai acha assim que nunca deve mudar na essência do que a gente cresceu aqui, do que a gente sempre vive aqui, na clínica? O que nunca deve mudar? O que nunca pode mudar na essência da clínica? Talvez exatamente o que... Não sei se tu vai me corrigir se é uma palavra, mas eu acho que é o jeito humano que a gente aprendeu a exercer a medicina. Não, isso não pode mudar. Na minha visão, né? Por isso, eu sinto, por exemplo, hoje, eu continuo vindo atender os pacientes e tu pode perceber, os pacientes que vêm para consultar comigo são aqueles mais antigos que não se acostumam muito com as coisas da maneira como evoluíram. O atendimento muito ligado a equipamentos, e aí falta um pouco do embate humano entre o paciente e o médico. Isso as pessoas sentem. Os mais velhos sentem. Então a gente tem que procurar manter isso para eles sentirem, eles se sentem bem. Eu digo, como é uma pessoa humana, como trata bem, como me respeita. Então isso é bonito demais. E tem lugares que tu não vê mais isso. Até porque o Ciro pode até falar, assim, a vida ela se torna muito os pacientes mais rápida, antigos, eles ficam muito mais dinâmica, muito mais comercial, então a gente sabe que isso existe. O recurso eletrônico é tudo mas
tem coisas que a gente passa aqui como valores, né, Ciro? Eu acho que isso é o primordial, acho, da clínica, né? Então é a gente tratar o paciente e ver como um todo, né? Não é porque ele vai, quer fazer uma cirurgia plástica e tu não conversar com o paciente, né? Também acho. Ou eu quero tirar um trocinho da pele aqui, tu examina o paciente todo, e o paciente assim, não, mas por que tu vai me examinar todo? Daí ele assim, pô, mas ele me olhou todo, né? Ele ficou assim, ele já descobriu outra coisa aqui para tirar e tal, e ninguém nunca me examinou assim, então isso eu acho que isso aí, tu que nos ensinou. Isso tu escuta isso. É aquela frase que ele falava, às vezes a gente, exatamente isso. Antes, quando tu acompanhava, e naquela época a gente também tinha aquela coisa de até acompanhar um pouco a consulta. Hoje a consulta se torna muito mais individual, que a gente não consegue pensar nisso com a Vitória, com o Gabriel, de estar junto ali com a consulta, até porque é uma coisa um pouquinho mais difícil, mas a gente viveu aquela coisa de estar em pé, às vezes atrás, e o pai consultando, né? E é uma frase que eu escutava, que eu ria assim, agora peladinha, tira tudo ali atrás que eu quero ver cada pontinha para ver se tem algum sinalzinho errado. Aí, assim, e do jeito descontraído, né? A gente falando o termo peladinha brincando, porque às vezes hoje a gente fala alguma palavra assim e a pessoa já interpreta errado. Então é numa coisa que... E aí entra exatamente aquele carinho que a gente via do jeito de conversar e que às vezes até a gente não deixa de ter a mesma postura com outras palavras, né? Quando a gente fala aquela coisa, o que essa mocinha está aqui conversando comigo, aí quando chega para uma mocinha, ela tem 70 anos, ela chega assim, meu Deus, tu me chamou de mocinha, doutor? Mas é porque tu tens aquela isso coisa... veio do pai. Veio do pai. Essa coisa, o que essa menina, o que essa mocinha? Então aquela coisa... Eles sentem isso. Isso é uma coisa do pai, veio da época que a gente ainda era estudante de medicina, que daí ainda lá no da Bento Gonçalves, né, tu colocava a gente num consultório, né, tu ficava no outro, a gente já ia colhendo uma história, né, perguntava um monte de coisa, de repente tu chegava lá para ver assim, o que vocês conversaram aí e tal, e daí depois na hora de examinar a mesma coisa, a gente ficava atendendo em 2, 3 consultórios ali ao mesmo tempo. Sim. Né, para daí depois tu finalizar a consulta. E a pessoa, eles se sentem bem assim, é uma coisa Tanto muito... é que tem a nossa letra tudo nos prontuários. Tem. A minha, a tua, da Carol. O pai ainda tem ainda são tudo ficha, né? Não foi pro sistema, ainda é ficha. As meninas falam ali tem letras que às vezes eu me lembro até de quem era. Mário, da Marília, isso bota para trás. Aí já bota mais tempo ainda. Basta. Às vezes eu vejo as fotografias lá de reunião feita ali em casa dos ex-alunos, vamos dizer assim. Aquilo é bonito de ver. Cada um tem uma história. Assim como o Vinícius caiu e tombou, e foi medir o negócio e não acertou direito. Isso vai sempre ter. Tá, ô pai, aí agora, isso é como legal. tu diz assim, a gente fala, o pai, a gente fala muito com orgulho, o pai, e agora é aquela outra coisa, né? Eu e o Ciro somos pai. Né? Então, assim, então nós temos aquela história, somos pais, e aí eu vou perguntar pro Ciro, porque eu acho que depois que ele responder, acho que fica mais fácil de eu responder, que aí eu já pego a cola. Mas assim, qual é o maior desafio de ser pai? E a gente vê isso agora na gurizada já tem uma faculdade, um para terminar colégio, outro ainda menorzinho. Tu mesmo, como eu disse, que foi desafiador, né? Querer ter 3 é bem para coisa de... Mas tudo bem, são 3 sobrinhos maravilhosos, mas eu digo que tem que ser coragem, né? Mas agora que estão os 3, 2 sobrinhos, uma sobrinha maravilhosa, qual é o maior desafio dessa história toda, a gente como pai? O maior desafio é fazer com que eles aprendam a ser independentes, né? Não depender mais da gente. Eu acho que esse é o principal, né? E eles achar o caminho deles a trilhar e gostar, né? Então a gente quer que eles façam uma coisa que eles gostem. Tanto é que na medicina é engraçado. Eu te confesso que eu não influenciei nenhum deles assim a querer ser médico. Às vezes eu achava que eu jogava contra, né? Então eu falava assim, pô, não, acho que tu não tem que ser médico, né? E tanto eu quanto a Carol, a gente falava assim, tem tanta coisa nova aí surgindo, tanta profissão nova, né? Fazer medicina no mundo de hoje. E eu não apresentava muita medicina para eles, não sei se contigo também, mas eu não apresentava. Até que um dia, né, a Silvia, do João, falou assim pra gente, assim, pô, mas vocês falam de tudo e não apresentam a medicina, eles têm que saber também como é que é a medicina para ver, né, o que eles querem, né? E daí nisso, acho que eles foram
tomando conta também nesse sentido naturalmente. de só se falar nisso, a família toda nisso. Eu acho que assim, que vão vendo naturalmente. Eu tinha a mesma coisa, eu não chegava a falar tanto da medicina para Vitória, agora que está na idade do Gabriel na mesma coisa, que a Teodora e a Helena são mais novinhas, ainda são mais novinhas, mas vão pegar ela. Eu não falava tanto, eu também pensava exatamente assim, como, tem outras profissões, vamos ver o que esse mundo de hoje vai ser um pouco diferente, então ela pode ter outros gostos. Então nunca falei, né? E aí, então, acho que se a gente for rebobinar a fita, era como a gente via também a história do pai. Mesmo que a gente está em gerações diferentes, época que não tinha celular, eles vivenciam isso no dia a dia, né? Eles vivenciam o que a gente está trabalhando, como é que é a nossa rotina. E eu acho que eles acabam... A paixão pela profissão. Eles percebem? Vindo aquele... Não são bobos, não. Aquele desejo da profissão, e quando ela falou... É bem isso aí. Eu nem questionava. E aí, botando até a brincadeira com a Teodora, que aí tu já deve ter ouvido da Helena, talvez, mas a Teodora, até a Vitória entrar na medicina, nunca. Eu sou arquiteta. Eu vou ser arquiteta, que eu vou ser arquiteta. Legal. E eu vou ser arquiteta. Eu disse, legal, filha, arquiteta, eu acho legal, uma profissão legal. Mas bastou a Vitória entrar na medicina, ela já sentou comigo e disse assim, pai, eu mudei. Que engraçado. Eu pensei melhor e eu quero ser médico, eu já quero estudar umas coisas já assim. Ei, querida, calma também. Não tens que estudar nada. Eu já quero estar estudando, numa dessas eu já aprendo a abrir umas coisas assim, né? Calma, não é assim. Se tu queres, te encanta devagarzinho. Eu vou gostando de coisas ligadas àquela área. A Helena já é diferente. A Helena eu já via ela gostando já desde pequena, né, do Gabriel e do Davi, que eu achava que não ia acabar. Mas eu já vi a Helena conversando, elas falando de anatomia, as duas conversando. E aí elas estão tendo agora. Elas estão tendo aparelho digestivo, aparelho. É legal. Até que elas estiveram no aparelho respiratório e a Teodora veio discutir comigo da prova assim, pai. A professora disse que eu estava errado, mas eu tenho certeza que eu não estou. O que foi, filha? Não, porque estava a seta aqui e eu botei bronquíolo. E ela falou que é pulmão. Eu assim, deixa eu ver o desenho. Aí, erro de desenho, a seta não estava no meio do pulmão. Estava bem na pontinha final dos bronquíolos. E bateu ali, assim, bronquíolo. E a professora deu errado. Seu filho pode falar com a professora, se quiser eu te explico, porque assim ela errou no desenho. E tu tá certo. Mas não vai ser isso que vai mudar a tua nota. Ali no finalzinho do bronquilo, tu já aprendeu. Era uma questão de desenho, mas ela bateu boca com a professora, porque tirou a nota da então, nessa mesma prova, a Helena também. A Helena botou, eram duas doenças, tinha que falar duas doenças respiratórias. Daí a Helena botou pneumonia e gripe. Né? Sim. Só que a professora não considerou, dizendo que era a mesma coisa. Disse assim, não é a mesma coisa, pneumonia é por bactéria e gripe é por vírus. Então tu tá certa, tu pode dizer pra professora que são duas doenças diferentes. Daí foi a mesma coisa. É a mesma coisa. Então assim, elas vão lá e elas questionam, né? E questionam. Isso então, é bacana. Pô. E eu acho que assim, Ciro, coisa bacana. Né, claro que a gente aprendeu com o pai e com a mãe muita coisa, né? Então a gente aqui falou, eu acabei não tocando tanto o nome da mãe, porque eu sei que quando a gente toca o nome da mãe a coisa vai ficando um pouco mais complicada da gente falar, mas é claro que a gente tem que falar de todo esse crescimento e tudo que a gente faz. Teve aqui sempre um coração pulsante nessa história do crescimento da clínica, né? Então, quem sabe toda a história, e muitos já conhecem toda a história da mãe, foi tudo que a mãe também representava aqui dentro. Então era aquela historinha da agendinha, telefone no Siga-me, 3 agendas, cada agenda diferente, vindo aqui atender, achando que está com a gente há 15 anos, ela teve a oportunidade de conseguir conviver com a mãe, então ela diz mesmo, e consegue tentar passar esses valores, né? E exatamente com o pai e com a mãe a gente aprendeu muita coisa, mas eu acho que sim, é difícil resumir numa palavra, mas qual foram os principais valores que tu aprende e que tu busca passar para os filhos hoje? Com relação à mãe, tu disse? Com relação à mãe e o pai, né? Eu acho que os dois juntos, né? Eu acho que a gente não dá para esquecer os dois juntos. A gente tem um exemplo de medicina como a figura do pai, mas eu acho que a gente não chegaria aqui em tudo que a gente chegou sem a mãe. Então é uma coisa que o exemplo médico, mas o exemplo de pessoa, de como atender paciente, mas assim, o valor, o que tu procura
tentar passar para os meninos e para a Helena, que a gente já sabe que a gente quer que eles cresçam sozinhos, mas o que é muito importante? Eu acho que é o amor em tudo que ela fazia, assim. Que ela se doava, se entregava. Se doava. E é difícil falar, você se emociona. E era bem assim mesmo que ela fazia. Ela era dedicada àquilo, as pessoas ligavam, ela Tanto que ia resolver. Fala do amor, porque a gente puxa a seguinte situação, né? Os pacientes sempre, depois de muito tempo, custaram aprender, né? Não, fala com a Regiane que ela vai dar um jeitinho. Então, o quanto que a Xanda se arrombava, desculpa o termo, mas o termo de manezinho a gente usa se arrombava, com aquela história, não, porque eu quero que você... Não, larga o telefone, chama a Regiane que ela vai dar um jeitinho para poder Isso foi bem difícil eu ser atendida. Então, assim, e muitas falam até hoje, né? Eu vivo no câncer de mama porque até hoje perdemos essa guerra por câncer de mama, por ironia do destino, mas muitas das pacientes que eu reconstruí, que voltam com 17, 16 anos, e elas voltam olhando ali para a foto da mãe ali no consultório, né? E aí lembram, falam o quanto que ela apoiava elas, mesmo sabendo que ela estava enfrentando o maior desafio da vida dela. É verdade. Mas eu acho que é isso aí, naquela hora eu fiquei emocionado, mas é o amor, assim, é o amor em tudo que ela fazia e o amor que ela tinha pelo trabalhar junto com o pai, de poder ajudar os pacientes, né? Então ela sempre dava um jeito de encaixar o paciente que estava desesperado, né? Então sabia que saíam daqui às 11 da noite, 11 e pouco da noite, e ainda saíam para jantar, saíam ainda para comemorar o dia. E ela não corria da raia nunca. Sim. Não. Nunca. E mesmo durante todo o tratamento, ela estava ali, firme e forte, daí o amor pela profissão, pelos pacientes, o amor pelos netos, pela gente. Então acho que seria isso daí, o maior, e o que eu passo para eles, né, para o Gabriel, para o Davi, para a Helena, né, é isso. Eles não lembram muita coisa, né, então o Gabriel lembra mais, conviveu mais, o Davi menos, então ele tem menos lembrança, e as meninas, a Teodora e a Helena não conheceram, mas sabem toda a história, né? E falam, né? Isso. E falam, Valtimir, que é legal, né? Elas falam bastante, como se tivesse conhecido. Exatamente, a avó Regiane. Como se tivesse conhecido. A avó Regiane, aí é uma coisa legal que a gente... Então acho que isso é o mais legal. Que essa chama que continua neles, né? Então, que vai continuar neles, né? Sempre, né? E eu acho que é isso a essência da clínica. Então, voltando àquela deixa lá que tu perguntou pro pai, eu acho que é isso que não pode morrer nunca na clínica, né? Então, mesmo depois, quando eles começarem a trabalhar aqui, é isso que eles têm que aprender e é assim que eles vão ter que tratar. Por mais que venha tudo que é tecnologia, por mais que venha IA atendendo junto, né? Então, parar pra pensar, isso daí não pode faltar nunca. É um pouco que faz parte da nossa essência, né? São especialidades que tecnicamente são diferentes, isso às vezes a gente conversa até com as gurias, como a gente diz, mas Henrique, o que casa a cirurgia plástica? A cirurgia plástica casa com dermato, com angiologia, a cirurgia geral casa com gastro, com outras coisas, mas a clínica, ela é a clínica porque ela é assim, então assim, ela tem essa coisa, e era uma coisa que eu sempre falei, e a Xanda, para mim, a Xanda, eu acho que o pai também encara da mesma maneira, mas a gente tem a história dela aqui na clínica muito como a filha mais nova da clínica, porque eu acho que ela respira, e é uma coisa que a gente tem muito orgulho de ver o quanto que ela veste a camisa e defende e faz de tudo para que tudo dê certo, né? E é o valor que ela acaba passando e que ela tem que explicar para as meninas. Porque assim, mas são pacientes diferentes, são perfis diferentes, mas estão tudo aqui na clínica onde a gente respira. Né? Onde tem a história que é o legado do pai e da mãe, que vai ter que se perpetuar e que vai ter que ser sempre falado. Né? Sim. E elas vêm de várias formas, né? Então, quantas pacientes minhas acabam indo para ti e vice-versa, né? Então, eles vêm por maneiras diferentes, né? Meios diferentes, né? Pai, uma última mensagem que eu acho importante para te olhar ali na câmera, uma última mensagem para teus filhos, para nós, para teus netos, né?
para todo mundo que eu acho que da família que vai acabar ouvindo esse bate-papo. Vai ter gente que vai chorar, eu acho que a gente até se superou, porque a gente conseguiu não chorar, eu acho que a gente deu um banho nessa história. Mas uma mensagem que tu queira passar para eles, que essa mensagem ela vai ficar. E são coisas que a gente vai ter aqui que são coisas que ficam para sempre. Com a mensagem de profissão, de clínica e de pai e de avô. Primeira coisa, quando nós estamos aqui conversando sobre uma profissão. E realmente a medicina, para mim, é a profissão que mais permite você fazer o bem para as outras pessoas. Então, se isso te dá prazer, dá alegria, te faz sentir que tu estás construindo bem para os outros, não tem profissão igual. É a medicina. E isso te deixa feliz. Quando você pega um paciente que chega numa situação ruim, sofrendo, e você consegue fazer alguma coisa por aquela pessoa, tirar ela do sofrimento, oferecer uma perspectiva de vida e poder acompanhar ela por quanto você puder na vida, isso aí não existe nada igual. Nada. Não é padre que vai fazer isso na vida do mesmo jeito. Não tem jeito. É a nossa profissão, a do médico, que tu lida com a vida da pessoa. Se não cuidar, ele morre. E aí, você podendo postergar esse momento final, momento de morte, isso vai te dar uma alegria que não tem igual. E não é por dinheiro, é pelo prazer. Se você trabalhar assim, todo o resto vem naturalmente. Consequência. Eu naturalmente. Concordo, porque a gente vê no nosso próprio crescimento. Isso aí é que te deixa contente. Amar o que faz, né? A gente, todo dia, tem gente desse jeito. Quando inventaram o celular, aí então, que hoje em dia as pessoas podem te ligar e te mostrar as coisas lá à distância, e tu poder dar um conselho, já estás fazendo muito. E puder dar um jeito de atender, cada vez tu estás conseguindo somar mais carinho àquela pessoa. Isso entre todas as espécies, isso é importante. E o bicho-homem é o que tem mais chance de fazer isso. Então, como os netos estão vindo aí na profissão médica... estão vendo a gente fazer isso. É. Por isso que a gente tem que contar e mostrar. E eles vão ter que vir aqui, vão ter que ir, como já estão indo, num hospital, para ver a gente ficar lá das 7h30, 8 horas da manhã até 7, 8, 9, 10 da noite, atendendo alguém quando tem uma coisa grave. É o dia da cirurgia, isso sai, já é importantíssimo eles estarem vendo aquilo. Perfeito, pai. Isso é muito bom. Não tem coisa melhor do que isso. Nada me deixa mais contente ver que eu consigo sair daqui e conseguir fazer o bem pelas pessoas. Eu acho que a gente não esqueceu nada. Conseguimos contar um pouquinho de cada coisa. Eu acho que o bate-papo foi... Eu estava vendo, a gente... Tem muita história, mas... A gente não acredita. Se fosse para tentar resumir... A gente não acredita, mas há pouco eu contei de uma senhora... Mas eu vou falar uma coisa que faltou falar. Tá? Porque eles falaram da pescaria e não sei o quê, e não sei o quê. Na verdade, eu sempre era um voto vencido. Porque como eu não pescava, não gostava de pescar, eu enjoava. Não conseguia ficar com o barco parado ali. Eu queria andar de wake, eu queria esquiar. Só que eu era 1 contra 2. Daí eu tinha que tomar Dramin e ficava dormindo no barco. Daí eles ficavam pescando. Daí na hora chegava a minha vez, agora tá na tua vez de andar. Mas aí eu tinha que voltar no meio da marola, quando saía lá da ilha, até em terra. Daí nunca botava pra esquiar num lugarzinho lisinho. Era sempre me arrombando. Então eu só me ferrava. Mas vinha com o peixe. Batia foto. É bem isso aí mesmo. Mas pior é que é bem assim, né? Deu para conversar um pouquinho de cada coisa. Olha, eu espero que vocês gostem do nosso bate-papo, um pouquinho dessa nossa história, um pouquinho da história do pai, da minha e a do meu irmão e da nossa clínica. É isso aí.